Olá, sétimo ano! Hoje nós vamos estudar sobre o Reino Franco e, posteriormente, o Império Carolíngio. Então, prepare o seu caderno, o seu ambiente de estudo, para você conhecer um pouco mais sobre toda essa estrutura da Europa, graças a esse reino, que é o Reino Franco. Você deve lembrar que nas aulas anteriores nós estudamos sobre a invasão do Império Romano pelos povos bárbaros, ou também aí como os livros chamam, né, os povos germânicos. Você lembra que esses povos eles passaram a dominar a região do Império Romano, né? E temos aí como exemplo os visigodos, os ostrogodos, né, os anglo-saxões e os francos. Os francos, que é o que nós vamos estudar agora, eles habitaram basicamente essa região apontada aí no mapa, né? Você observa que a palavra franco, ela te lembra o nome de um país europeu. Consegue identificar qual é? França, né? O país França teve origem inicial com os povos francos. E é isso que nós vamos estudar agora, que nós vamos conhecer um pouco mais agora. Aí nesse mapa você também consegue observar onde os principais povos germânicos se instalaram, né? Você tem aí os burgúndios aí do lado dos francos, você tem os suevos, os visigodos, ostrogodos, lá em cima os anglo-saxões. Lembre que todos esses povos aí, eles vão dar origem aos países europeus que a gente conhece hoje, certo? Então observe quão importantes foram esses povos bárbaros na região da Europa. E aí você pergunta, mas por que estudar os francos? Porque os francos, eles foram povos que conseguiram se unificar por conta de um rei. Um rei com autoridade, com expansão territorial, poder político, conseguiu administrar essa região, né? Então, por isso que a gente tem destaque na história e por isso que a gente estuda com mais detalhes o povo franco. Além disso, o Reino Franco foi o primeiro reino a se cristianizar na Europa. Então tá aí mais uma importância de se estudar esses povos. Para começar, nós devemos entender que o Reino Franco ele foi administrado por dinastias. A palavra dinastia faz referência a um grupo familiar ou político que governa um território por muito tempo. A primeira dinastia do Reino Franco foi a dinastia Merovingia. Esse nome vem possivelmente do primeiro rei franco, lá atrás, há muito tempo, chamado Meroveu. Mas na dinastia Merovingia, nós vamos dar destaque ao rei Clovis. O rei Clovis ele foi fundamental para a unificação e poder do Reino Franco. Ele escolheu a cidade de Lutécia para ser a capital do Reino Franco. Essa cidade, Lutécia, tem um nome até interessante, porque essa palavra Lutécia, ela vem da palavra lama na língua franca. Isso porque essa cidade, quando o rio subia, ela ficava muito suja, né, de lama, né, ficava um lamaçal. E aí resolveram dar o nome dessa cidade de Lutécia. O curioso é que essa cidade, você certamente já ouviu falar dela. Ela está localizada aí no centro da França, é uma das cidades mais interessantes que as pessoas sonham em conhecer. Isso mesmo, é a cidade de Paris. Quem diria, né? Que a cidade de Paris um dia se chamou Cidade da Lama, Lutécia. Bom, Paris foi a cidade que foi escolhida para ser a capital do Reino Franco, né? Vale lembrar que não se chamava dessa maneira, né? Se chamava Lutécia. Mas essa cidade de Lutécia deu origem à atual Paris. Bom, como eu falei lá no início, o rei Clovis ele se destaca aí na história, principalmente na dinastia Merovingia, né, por conta da sua atuação política e de extensão de terra. A gente vai destacar aqui que o rei Clovis ele venceu muitos dos povos germânicos que queriam dominar o território deles, como os burgúndios e os visigodos.
certo? Então o rei Clovis, ele passa a atuar, ele passa a governar o território que hoje é a França e parte da Alemanha. Além de guerras, né, disputas de guerra, o rei Clovis ele também tem um destaque interessante porque ele consegue dominar o reino vizinho dele ali, não sei se você lembra no mapa, que é o dos Burgúndios, através de um casamento. Isso mesmo, ele se casou com a princesa dos Burgúndios. Ela se chamava Clotilde e ela vai ter um papel fundamental para o desenvolvimento do reino franco. A Clotilde, né, a rainha franca, a partir deste casamento, ela tinha uma característica bem diferente do Clovis no quesito religião. Para quem não lembra, os povos bárbaros eram povos considerados pagãos. Eles não eram cristãos, eles tinham vários deuses, né? Eles eram politeístas. E a Clotilde, ela já era cristã. Então, o papel que ela vai desempenhar na vida aqui do seu marido, do rei Clovis, e consequentemente do reino franco, é esse incentivo à religião cristã. O rei Clovis, por muitos anos, ele não aceitou o cristianismo, ele continuou com a sua religião. Porém, segundo os historiadores, houve uma guerra no qual o rei Clovis ele passou por muitas dificuldades e ele teria feito uma promessa que se ele saísse vivo daquela guerra, ele se converteria ao cristianismo. Como essa guerra foi muito difícil e ele conseguiu vencer, ele cumpre com a sua promessa e se converte ao cristianismo. Essas imagens você observa aí o momento do batismo do rei Clovis. Há uma lenda também, observe aí esse desenho em pedra, há uma lenda que no momento do batismo faltou um óleo que se benzia quando se batizava. E segundo a lenda, uma pomba trouxe esse óleo para ungir a cabeça do rei Clovis. Bem curioso, né? Bom, o que tem a ver esse quesito religião dentro do reino? Há uma grande importância estudar esse ponto, porque a partir do momento que o rei se converte ao cristianismo, nós vamos ter também toda uma população se convertendo por bem ou por pressão política. E além disso, você é de saber também que essa conversão ela vai ter dois pesos, ela vai ter duas grandes melhorias, tanto para a igreja quanto para o rei Clovis. Acompanha comigo no slide. Para o rei Clovis foi excelente, porque o rei Clovis, a partir do momento em que ele se batizou, ele vai contar com o apoio da maior instituição do mundo. A igreja vai apoiá-lo. E a igreja ganha porque ela vai aumentar o número de fiéis. Aumentando o número de fiéis, ela ganha em terras através de doações e também da cobrança de impostos. Então, essa aliança que o rei Franco faz com a igreja é de extrema importância para a ampliação desse território. A igreja ganha e o rei Clovis também ganha. Bom, com a morte do rei Clovis, era um costume do reino franco há muito tempo que quando um rei morria, o reino todo era dividido entre os filhos. E foi isso que aconteceu com o rei Clovis. O reino foi dividido para os seus 4 filhos. Passado o tempo, um dos reis, posteriormente, aí a gente vai ver já uma sequência de anos, o rei Dagoberto se consolida-se como único rei. Porém, a característica do Dagoberto e dos reis posteriores, os historiadores chamam de reis indolentes. Eram reis que só eram reis no papel, mas não tinham nenhuma preocupação política, muito menos expansionista. Eles só eram rei porque a vida os fez rei, mas eles não tinham uma importância, uma prioridade de governar e fazer o reino crescer. Tá entendendo? É neste contexto que vão surgir os prefeitos do palácio ou, como o próprio slide fala, os mordomos do palácio. Esses homens eram homens que auxiliavam o rei
E cá entre nós, eram os mordomos do palácio, que eram reis de fato. Eles que controlavam o reino, eles que faziam as ações expansionistas, cuidavam da política, da cobrança de impostos. Isso porque os reis indolentes, como a gente acabou de conversar, não tinham tanto interesse assim em governar. Então, os mordomos do palácio, em alguns livros você encontra prefeitos do palácio, eram pessoas auxiliares do rei que acabavam tendo esse papel de ser rei. Um dos mais importantes mordomos do palácio que o reino franco teve foi um homem chamado Carlos Martel. Ele se destacou porque ele venceu uma das batalhas mais sangrentas e mais perigosas que a gente teve na Europa, chamada de Batalha de Poitiers. Essa batalha foram os árabes, que você vai ver mais lá na frente, como os árabes são expansionistas, eles tentaram invadir o reino franco. E foi graças ao mordomo do palácio, Carlos Martel, que eles foram derrotados. A partir da Batalha de Poitiers, o Carlos Martel ganhou muita fama, ele ganhou muita notoriedade e consagrou-se como um grande líder do reino franco. Quando Carlos Martel morreu, lembre-se que ele não era rei, ele era um mordomo do palácio. O filho dele, Pepino o Breve, se torna o prefeito do palácio, o mordomo do palácio. Você deve estar curiosa aí, ou curioso, né, com o nome do Pepino o Breve. Pepino era realmente o sobrenome e o Breve foi o apelido que os historiadores deram a ele, devido a ele ter baixa estatura. Alguns livros chegam a afirmar que ele tinha cerca de 1,20 m, possivelmente um anão, né? Interessante esse ponto. Apesar dele ser baixinho, gente, ele teve uma grande característica, muita força e muita altura no seu poder. Ele tirou do trono o Childerico III, que era rei na época. E aí você vem e fala, como assim, professora? Ele, gente, fez um acordo com a igreja. Lembre-se que a igreja é a instituição mais poderosa. Ele mandou seu exército proteger as terras da igreja. Com isso, o Papa, que era o Papa Zacarias na época, ele também ofereceu ajuda ao Pepino, o nomeando como rei franco e tirando do trono o rei Childerico III. Então, Pepino Breve, de prefeito do palácio, vai virar o rei franco graças ao auxílio da igreja. O governo do Pepino Breve também foi extremamente expansionista, né? Muito mais do que todos aqueles reis anteriores, que os reis eram considerados reis indolentes, né? Então ele foi bastante expansionista. Após o seu governo, os seus filhos disputam o poder até que Carlos Magno, o maior nome do reino franco, se consolida como rei. Por quê, professora? O Carlos Magno, além de ser extremamente expansionista, ele transforma o reino franco em um grande império. Os francos atingiram grande poder durante o reinado de Carlos Magno, que governou os francos durante cerca de 46 anos. Se tem um nome importante que você tem que anotar aí no seu caderno, é o nome de Carlos Magno, um dos maiores reis, inclusive nos dias de hoje. O nome dele é bem lembrado como expansionista, como justo, como rei ligado à cultura, à educação, às artes. Então, Carlos Magno foi o maior nome aí dentro do Império Carolíngio que a gente vai conhecer agora. Esse nome, Império Carolíngio, ele deriva do nome Carlos, né? Você pode chamar Império Carolíngio ou também o Império de Carlos Magno. Como eu falei, esse império ele vai dominar grande parte da Europa Central que a gente conhece hoje. E é a partir desse império que configura-se a geografia territorial aí da Europa atual. Então, observe o quão importante foi esse Império Carolíngio para o desenvolvimento dos dias de hoje, né? Principalmente aí a parte geográfica. Durante o reino de Carlos Magno, né, o Império Carolíngio, por quê, professora? Qual é a diferença de reino para império?
O império, ele tem como característica maior, ele é um território muito maior, que precisa inclusive de outras pessoas para auxiliar esse imperador, porque é um território muito grande. Nós temos aí como característica do Império Carolíngio. O Carlos Magno, como eu falei, ele deu muita importância à parte cultural. Ele valorizou a cultura, criou leis, mandou construir palácios, mosteiros. Os mosteiros, inclusive, são os embriões das universidades. O mosteiro era o local onde o clero aprendia a ler, aprendia a escrever. Foram dos mosteiros, minha gente, que se criaram as universidades que a gente conhece. Não sei se você já ouviu falar, na Universidade de Bolonha, ela veio de um mosteiro e essa universidade é a mais antiga da Europa. O Carlos Magno também auxiliou aí, incentivou a construção de catedrais. As leis fundadas pelo Carlos Magno são conhecidas como leis capitulares, para pôr ordem ali no reino. Então, tudo isso aqui são características culturais do governo de Carlos Magno. Quando Carlos Magno morreu, o império, que era bem estruturado, ele sofreu inúmeras divisões. Os auxiliares do Carlos Magno começaram a brigar, porque cada um queria dominar uma região e ser dono daquela região. Então, houve essa divisão administrativa aí após o governo do Carlos Magno. Para vocês terem uma ideia, a briga foi tão intensa que foi necessário a Igreja Católica se envolver nessa briga para dividir todo o Império Carolíngio entre os 3 netos de Carlos Magno. Nós tivemos essa divisão aqui. O nome desse tratado, que foi por influência da igreja, que a igreja teve que se meter porque estava muita briga, é chamado de Tratado de Verdun. Então, nós temos essa divisão aí em vermelho. Você vê o Carlos, ele ficou com esse território. Em rosa, nós temos o Lotário. E em verde, nós temos o Luís. Aquela parte ali, amarelinha, onde você vê estados pontifícios, são os estados da igreja, são territórios da igreja. Então, o Tratado de Verdun foi um tratado que dividiu o império de Carlos Magno, o Império Carolíngio, entre os 3 netos do Carlos Magno. Isso porque houve muita briga com relação a quem ficaria com poder desse território todo. Beleza? Durante todo esse período de divisão do Império Carolíngio, a Europa ela passou por muitas transformações. As pessoas elas viviam com medo de guerra, da fome. A falta de segurança era muito comum na Europa. É neste período que vão surgir castelos que serão fortificados pelos seus donos, a fim de evitar invasões, a fim de assegurar aquela terra. É aí, gente, que vai surgir um novo período, um novo sistema na Europa que nós vamos começar a estudar, que vocês já viram, na verdade, no ano passado, no 6º ano, que é o feudalismo. Esse feudalismo, ele nasce pela busca de segurança. Os senhores, os donos da terra, vão procurar fortificar as suas terras a fim de protegê-las contra invasões, que era algo muito comum na Europa. Bom, esse assunto a gente vai conversar posteriormente, que é o feudalismo. Se você chegou até esse momento aqui na aula, você tem a oportunidade aqui nesse canal Cantando História eu deixei o link aqui embaixo, de ouvir uma paródia referente a esse tema. É uma paródia bem curiosa, bem interessante e engraçada, que vai fazer você relembrar e absorver melhor esse conteúdo. Essa paródia foi feita por mim, professora Pamela, e eu acho que vocês vão gostar. Então, clica aí embaixo, você tem o link da paródia. Como dever de casa, vocês vão fazer essa atividade. Essa atividade deve ser copiada no caderno, então você vai dar pausa nas questões, vai copiá-las no caderno e respondê-las.
As respostas são baseadas nesta aula e também nas aulas que nós tivemos no Google Meet, ok? Então, faça suas atividades com carinho, com atenção. Se tiver dúvida, entre em contato comigo lá pelo Ava, que eu vou ter o maior prazer em respondê-los, tá bom? Um beijão e até a próxima aula!